vídeo de hoje é um vídeo de tipo 4 percepções do jeitinho que vocês amam. Hoje a gente vai falar de uma série teen, facinha de maratonar, uma série super empolgante, cheia de surpresas, disponível desde 2019 na Netflix. É dia de falar de Gatunas e mais especialmente sobre a personagem Tabitha Foster. Gatunas conta basicamente a história de 3 amigas que se conhecem através de um grupo de furtadores anônimos. É uma série muito empolgante porque as personagens em si, em sua maioria, elas são muito interessantes por si só, cada uma tem o seu recorte, seja de sexualidade, seja de raça, de classe, e aí além de tudo isso, além das suas vivências particulares, elas trazem essa responsabilidade do furto e ainda por cima aquele drama adolescente que a gente já conhece. É aquele tipo de série que quando você pensa que chegou no clímax, na verdade é porque o outro problema você já tinha esquecido, ele tava meio que em segundo plano e você tava muito focada tentando resolver, tentando ajudar o seu personagem favorito a resolver uma situação, e aí quando você consegue solucionar aquele caso, você lembra que tem uma outra coisa que ainda vai emergir. Então é uma série que te instiga muito e sempre você tá naquela empolgação. Gatunas é uma série que traz uma sequência de segredos e vocês sabem que eu amo esse tipo de série que me deixa empolgada pra saber de todas as fofocas, então já é uma das minhas favoritas. Maratonei assim ó, muito rapidinho mesmo, e agora eu vou trazer pra vocês as minhas tipo 4 percepções sobre ela. Gatunas é uma série que tem como ponto de partida essa história do furto, mas que tem uma abordagem da compulsividade. Não necessariamente esse furto é resultado de um contexto de vulnerabilidade financeira, por exemplo. E a maior prova disso é Tabitha Foster, a personagem que a gente vai analisar aqui hoje, que é a amiga mais rica de todas essas meninas. E a importância de Tabitha ser a menina mais rica e ser a menina preta do grupo é imensa, e vocês vão entender por quê. Para e faz assim uma pesquisa bem rápida na sua memória, nesse contexto cinematográfico, dentro das patricinhas que você conhece aí na sua vida ao longo dos filmes e séries que você já assistiu. Quantas dessas personagens elas são meninas negras? Pra te ajudar e refrescar a sua memória, eu vou citar aqui 2 clássicos: Sharpay, de High School Music, ou Regina George, de Meninas Malvadas. Nenhuma delas é uma menina negra. Sempre existe um padrão, existe um perfil legalmente loira para essas patricinhas, para essas meninas ricas que ocupam esse cenário cinematográfico. Esse perfil padrão que a gente acabou de imaginar não constitui Tabitha. Ela é uma menina completamente alheia a todo esse perfil. E é importantíssimo ter uma personagem preta para ocupar esse lugar, porque a gente acaba trazendo novas perspectivas para as possibilidades de um corpo preto, os lugares que eles ocupam, as autoridades que eles têm dentro de uma trama. É através desse tipo de papel que a gente consegue dissociar o corpo preto desse papel estigmatizado e completamente imerso em pobreza. A nossa segunda percepção vai falar sobre carnavalização, e aí vocês vão me dar licença que eu vou trazer um pouquinho da teoria aqui pro nosso vídeo. Agora a gente vai falar sobre a carnavalização que a série propõe através da maneira como os personagens são constituídos. Carnavalização é um conceito do teórico russo Bakhtin, que descreve uma inversão hierárquica das narrativas. Não necessariamente ela foi pensada para o meio cinematográfico, mas pode sim se aplicar tanto a série, filmes e até mesmo a clipes. Muitas produções audiovisuais acabam sendo contempladas nessa teoria da carnavalização de Bakhtin, quando ele diz inclusive que o carnaval é o locus privilegiado da inversão, onde os marginalizados apropriam-se do centro simbólico numa espécie de explosão de alteridade, onde se privilegia o marginal, o periférico, o excludente. É como se fosse um mundo às avessas. E calma, eu sei que é muita informação para esse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês lerem um artigo maravilhoso que fala um pouquinho mais sobre as categorias da máscara e do riso dentro dessa teoria da carnavalização de Bakhtin. A carnavalização traduz bem obras que, por exemplo, vocês já conhecem, como o clipe de Formation de Beyoncé, quando ela traz essa alteridade no poder, quando ela mostra, por exemplo, pretos dominando o capital. Mas voltando aqui para o nosso objeto de análise de hoje, voltando para Gatunas, a gente consegue perceber na constituição, nessa construção dos personagens, essa alteridade, essa alternância na autoridade do poder. E o que seria naturalmente esse poder? É aquele que é alimentado pela indústria há tantos e tantos anos, que inclusive você já conseguiu lembrar quando a gente fez aquele exercício de pensar em uma patricinha bem rica que você já tenha visto aí em alguma telinha. Então é essa construção da menina rica, da patricinha, da popular no colégio, que é uma menina preta, é também a construção da mãe de Tabitha Foster,
Foster, por exemplo, que é a mulher traída na história e não a amante. A imagem de um mocinho super entregue ao amor romântico, muito responsável com seus sentimentos e com seus relacionamentos, distante daquela imagem que a gente tá acostumada a ver o cinema alimentando, por exemplo, do homem preto que é desonesto, do homem preto que é a imagem do malandro, do cafajeste completamente irresponsável afetivamente. Deu pra entender essa questão da carnavalização e essa inversão do poder, essa inversão do que seria o padrão? Agora a gente já pode partir para a terceira percepção. Apesar de trazer diversas nuances de várias vivências, a série ela não fala de forma ampla sobre negritude e sobre militância. Mas existem sim dentro do roteiro aqueles textos bem específicos, cenas bem marcantes que falam sobre essa discussão, por exemplo, do que é o racismo e da negritude. Tem um momento, uma cena que me marcou bastante, um momento que Tabitha ela entra em uma loja. E desde o momento que ela e a mãe dela entram nessa loja, a mãe dela tá de mudança, acabou de separar do pai e ela tá querendo comprar umas almofadas novas. E aí ela vai com a filha nessa loja e a vendedora da loja passa a seguir Tabitha por todos os lugares. E apesar dela ter essa história com furto, não, nessa cena não tem nada a ver com isso. Ela não está envolvida, ela não apresenta qualquer suspeita. Ela realmente foi seguida por um caso de racismo, porque a mulher não confiava em quem ela era, porque a mulher não confia numa mulher preta dentro da sua loja. E a personagem, obviamente, a vendedora e a gerente da loja também eram pessoas brancas. Tem um momento que Tabitha ela tira o celular do bolso e aí ela checa as notificações e depois ela vai colocar o celular no bolso de novo. E aí a moça pede pra ela tirar o celular e mostrar tudo que ela tem nos bolsos. E ela consegue identificar que o que ela tá passando é racismo, que ela não tinha feito absolutamente nada de errado. Então é chamada a gerente e a gerente continua confirmando isso, continua pedindo pra Tabitha mostrar os seus bolsos e mostrar as suas mãos. Então a mãe de Tabitha chega e aí elas começam a conversar sobre isso. Elas vão pro carro, saem da loja, não compram nada e elas começam a conversar no carro. E como Tabitha já tem esse histórico com furtos, ela fica insegura também da mãe dela não acreditar e pensar que realmente ela estava fazendo alguma coisa, e aí ela tenta explicar e a mãe dela diz que nem precisa, que acreditava nela porque ela também já tinha passado por isso. Então é um texto bem abertamente falando sobre racismo e uma conversa entre duas mulheres pretas e mãe e filha. É muito, muito importante e muito forte também essa cena. E depois desse momento especificamente da cena do racismo, é possível perceber também um direcionamento melhor em relação às questões raciais da personagem. Ela, por exemplo, quando coloca tranças, ela diz que ela quer se vestir dela mesma, que ela quer descobrir quem ela é e que ela quer fazer aquilo por ela, que ela tá cansada das pessoas dizendo quem ela é ou não. E isso também é muito importante, esse discurso dela soa como uma relação muito forte também das mulheres pretas com as tranças. Tem uma rápida discussão dela também sobre colorismo, mas é uma discussão também muito explícita. E, além disso, no momento em que ela vai especificamente colocar as tranças, eu achei muito interessante porque até as expressões corporais dela mostram uma sensação de pertencimento. Ela se sente muito feliz, ela tá muito confortável e ela brinca e ela conversa dentro daquele ambiente enquanto ela tá colocando as tranças, como se realmente ela sentisse que aquele é o seu universo. E só pra situar um pouquinho vocês, é inevitável, eu tenho que dar alguns spoilers, mas nessa cena que ela tá colocando as tranças, são mulheres mais velhas e mulheres pretas também que estão aplicando as tranças nela, o que diz muito. E eu sei que esse episódio do nosso tipo 4 percepções tá assim, bem cabeça, né? A gente tá discutindo teorias e tá analisando muita coisa, mas a gente ainda não falou de uma coisa que eu sei que vocês amam também comentar. A moda. Vamos falar de look de gatunas? Pega aí o seu Pinterest, já vai salvando todas essas inspirações, porque é hora de se inspirar nos looks de Tabitha Foster. E se a gente for pensar com um olhar um pouquinho mais profissional, com esse olhar da consultoria de estilo, eu diria que os estilos que Tabitha mistura bem e que ela deixa como mensagem nessa série são romantismo, esse estilo romântico, as mangas bufantes, roupas bem rodadas, roupas bem fluidas, isso faz parte do estilo de Tabitha, mas além disso também muita sofisticação. Eu fiquei babando em todos os looks dela, não teve um look que eu dissesse assim, ah, esse eu não gostei muito. Todos os looks dela eu usaria com certeza, e além disso ela é muito apegada também a elementos de um universo retrô. E um jeitinho super fácil de você conseguir identificar essa mensagem dos estilos, por exemplo, além dos elementos, né, que eu já mencionei pra vocês, esses babados, essas mangas, os volumes, os recortes, essa fluidez do romantismo, mas principalmente pro lado da sofisticação, que pode deixar muita gente confusa. Como é que eu consigo perceber se um look é sofisticado o suficiente para ele se encaixar
nesse estilo sofisticado, né, dentro dos estilos universais. Você consegue perceber isso, por exemplo, nos looks mais básicos de Tabitha. Mesmo esses looks mais básicos, eles são compostos com muito detalhe. Sempre tem atenção aos mínimos detalhes, seja a forma com que ela ensaca a blusa, seja a forma com que ela usa e combina as cores, sempre tá dentro de uma paleta, ou seja, a forma que ela traz o minimalismo à tona. Sempre é um look muito bem pensado para trazer essa sofisticação que a personagem quer transmitir. Padronagens clássicas da personagem Tabitha Foster são listras e xadrez. Com certeza você vai ver muito. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito feliz de poder compartilhar ele com vocês, porque assim, eu devorei essa série, assisti muito rapidinho, já queria compartilhar com vocês muita coisa que eu fui assistindo e já fui percebendo, já fui anotando pra trazer aqui em vídeo. Esse é o estilo de vídeo que eu amo fazer, então comenta aqui embaixo, me deixa saber se você também ama essas análises, me conta se você já assistiu Gatunas e quem é a sua personagem, o seu personagem favorito. E não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que com certeza a gente ainda vai falar muito de Gatunas. Um beijo e até a próxima!